Primeira de João, capítulo número 2, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14, 3 versículos da primeira carta de João, capítulo número 2, versículo 12 ao 14. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez em Tua casa, diante da Tua santa palavra, com nosso coração aberto para receber aquilo que o Espírito Santo quer ministrar a cada um de nós, suprindo as nossas necessidades espirituais. Tua palavra é o nosso alimento espiritual, é o pão que desce do céu, que alimenta, que sustenta a nossa vida no Espírito. Palavra que é vida, que é Espírito, é dessa palavra que nós queremos comer esta noite, Pai. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas filosofias e doutrinas, mas a palavra que procede do Senhor, ministrada pelo Teu Espírito, que ela chegue aos nossos corações e transforme a nossa vida, na medida em que nós praticamos aquilo que estamos ouvindo. Abençoa-nos essa noite com a Tua palavra, e eu entrego a minha vida em Tuas mãos, para ser um instrumento do Senhor, contando com a Tua graça, a Tua misericórdia, e a unção e o poder do Teu Espírito, para ser capaz de ministrar a Tua palavra como o Senhor deseja. É o que eu te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele está trazendo um texto bem particular, que sugere para a gente, na leitura, que existem níveis diferentes de maturidade dentro da igreja, digamos como idades espirituais. Dentro da igreja, no corpo de Cristo, nós somos um, como diz a palavra de Deus, mas temos diferenças entre nós, e as diferenças se devem ao nível de maturidade que nós alcançamos, a nossa idade espiritual. E João, nessa epístola, ele se refere a pelo menos 3 grupos que estão presentes na igreja em diferentes etapas da vida cristã, em diferentes idades espirituais, com níveis de maturidades diferentes. Você viu aqui, junto comigo na leitura, João se referindo a um grupo como filhinhos, a outro grupo ele se refere como jovens, e a um terceiro grupo ele se refere como pais. Veja, 3 níveis diferentes, 3 idades diferentes que representam a maturidade de cada um dentro do corpo de Cristo. Então, apesar de sermos todos um, apesar de sermos todos iguais no que se refere à nossa relação para com Deus e aos benefícios que recebemos dele, nós somos todos absolutamente iguais, mas temos níveis de experiências diferentes entre nós. E cada nível desse de experiência traz para nós também um nível proporcional de responsabilidade. E a Bíblia vai nos falar desses conceitos aqui esta noite. Então, baseado nesse texto que a gente leu, eu gostaria de, usando a Bíblia junto contigo, entender que nível é este e a que nível eu e você pertencemos. O importante nessa mensagem é que nós possamos, primeiro, saber de que níveis João está falando e que cada um de nós possa se identificar. Que nível em que eu estou em maturidade espiritual e o que Deus espera de mim por estar neste nível de maturidade espiritual. Então, olhando para o texto, João começa falando dos filhinhos.
Ele já diz no verso 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Falando a respeito de Jesus, ele diz que os filhinhos têm os pecados perdoados. Seriam estes filhinhos o primeiro nível de maturidade dentro da igreja. Aquelas pessoas que conhecem a Jesus, que se rendem a Cristo, que têm os seus pecados perdoados. Isso é algo comum a todos que compõem a igreja, concorda? Todos que são a igreja de Jesus têm os seus pecados perdoados. Mas temos uma fase inicial na nossa vida cristã, que ainda não sabemos muitas coisas, que ainda não temos um vasto conhecimento da palavra de Deus, mas sabemos o suficiente para sermos salvos. Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele nos perdoou os pecados, Ele nos trouxe para junto de Deus, nos reconciliou com Deus, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 5. Então, é um nível em que nós entendemos que fomos perdoados dos nossos pecados. Mas ainda há muita coisa pela frente, ainda há muito crescimento pela frente. Veja, o apóstolo Pedro, ele faz também uma referência a este nível, quando ele diz na sua primeira epístola, no capítulo número 2, no versículo 1 e 2, ele diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro chama este primeiro nível de crianças recém-nascidas. E isso se encaixa muito bem na nossa posição quando nos convertemos. Veja, lembra que Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo? Veja, aquele que chega a Cristo, aquele que se rende ao Senhor, se torna um espírito com Ele, como diz a Bíblia, ele está experimentando um novo nascimento. E quando alguém nasce, nascemos como crianças recém-nascidas, é óbvio, porque acabamos de nascer, acabamos de experimentar o que é a vida, a verdadeira vida. Então Pedro diz que nesta fase inicial nós somos como crianças recém-nascidas, mas nessa fase também ele diz que é uma hora de a gente se despojar, da gente tirar de nós um acúmulo de coisas que estava sobre a nossa vida, como viemos desse mundo para a igreja do Senhor. Chegamos aqui ainda sobrecarregados de maldade, de dolo, de hipocrisia, de inveja, toda sorte de maledicências. Então ele diz assim: você que é recém-nascido, é hora agora de você desejar ardentemente algo. E o que é que o recém-nascido deseja ardentemente logo que sai do ventre de sua mãe? Mamar. É ou não é? O recém-nascido, a primeira coisa que ele quer fazer por instinto é se alimentar. Então o apóstolo Pedro faz aqui esta figura, mostrando que o novo convertido, aquele que chegou a Cristo, deve desejar ardentemente este alimento. E Pedro chama este alimento de um genuíno leite espiritual, para que por ele, ou seja, por este leite, seja dado a cada um o crescimento para a salvação. Ou seja, algo que vai produzir em mim o crescimento. Então o filhinho, essa primeira fase, o recém-nascido, ele precisa se alimentar. A função dele mais importante agora é receber alimento, para que esse alimento contribua para o seu crescimento, falando no aspecto espiritual. Então é uma primeira fase da vida cristã que necessita de muito cuidado, de muito alimento, para que haja um crescimento sadio. Se um bebê não comer suficiente, não se alimentar o suficiente, ele vai ter um déficit de crescimento. Se ele se alimentar, mas se alimentar de coisas erradas, ele também terá um déficit de crescimento que vai comprometer o seu desenvolvimento. Então a missão do filhinho é se alimentar, é a primeira fase da conversão em que eu preciso aprender as doutrinas, os ensinamentos básicos da minha fé,
para que a minha fé seja alicerçada, seja firme, seja bem apoiada numa base sólida que é a palavra de Deus. É a fase em que nós mais devemos desejar a palavra de Deus, desejar aprendê-la. Eu não sei como foi com você, mas comigo foi assim. No início da conversão eu não queria perder culto algum, como até hoje não quero, né? Mas era assim que acontecia. Não queria perder nenhuma aula da escola bíblica, não queria perder nenhuma reunião em que eu pudesse ouvir a palavra, porque sabia que aquilo seria um componente importantíssimo para o meu crescimento espiritual. Assim como a criança deseja o leite, o filhinho deve desejar ardentemente este alimento. E o alimento é o leite. É aquele primeiro alimento, básico alimento, a doutrina básica, a doutrina fundamental, que firma os alicerces, aonde será apoiado um edifício que está no início da sua construção. A outra coisa que a Bíblia diz também em 1 Coríntios, capítulo 3, em 1 Coríntios, capítulo número 3, no versículo número 1 e no versículo número 2, o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo fala à igreja em Corinto, dizendo que ele já esperava que ela tivesse um crescimento, que fosse o suficiente para receber um alimento um pouco melhor, um alimento mais consistente, mais sólido. Mas pelas coisas que ele viu na igreja, pela carnalidade que aquela igreja estava manifestando, ele disse assim: não, vocês ainda estão no nível de filhinhos, porque ainda são carnais. É natural que um filhinho ainda manifeste em si algumas carnalidades, porque ainda está num processo de aprendizado, de conhecendo cada vez mais ao Senhor, entender o que é certo e o que é errado, entender o que convém e o que não convém. Então não deve espantar nenhum de nós que um filhinho no nosso meio cometa alguns deslizes, cometa alguns erros, mostre algum tipo de carnalidade, porque é natural daquela fase da idade, é natural que um neném haja como um neném. Você não pode esperar que um neném haja como um adulto de 30 anos. Então isso é natural. Mas Paulo, espantado com aquela igreja que já tinha sido aberta há tanto tempo, ele escreve para eles e diz: olha, tem algo errado aí com o crescimento de vocês, porque ainda tem muita carnalidade, então eu não pude dar um alimento melhor para vocês, um alimento mais sólido, tenho que continuar dando leite, porque vocês ainda são carnais. Então a gente entende também que para os filhinhos deve haver um desconto no seu comportamento, deve haver algo que deve ser compreendido como uma fase da criança, da infantilidade. Mas quando olhamos para um adulto se comportando como criança, o que a gente acha disso? No mínimo a gente acha estranho. No mínimo a gente pensa: será que ele tem algum tipo de retardamento? Será que ele não conseguiu crescer normalmente? Alguma coisa bloqueou a sua maturidade? Cada coisa no seu lugar, cada idade com a sua característica. E segundo João, o nível de filhinhos é um nível que garante o perdão dos pecados, porque houve salvação, mas é um nível em que é preciso muito leite para que haja crescimento. O apóstolo Paulo, ainda em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz no versículo 3: a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como, perdão, eu li o texto errado, estou lendo João. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo questiona. Aqueles que já deveriam ter um comportamento mais avançado, ainda estavam nessa carnalidade, completamente desabonando a conduta deles por causa do nível que já se esperava da atitude de cada um pelo tempo já decorrido. Então,
a Bíblia fala desse nível, que é um nível pelo qual todos nós aqui passamos. Nenhum de nós vai pular etapas. Assim como não é bom para as crianças pularem etapas. Concorda com isso, irmãos? Não é bom quando a criança vive bem a sua infância, depois chega à adolescência e desfruta também bem das características da adolescência, chega à juventude e desfruta daquelas características até chegar a uma vida adulta e depois a uma terceira idade, um nível de mais experiência. Não é bom que todas essas fases ocorram normalmente, com qualidade? Nós não podemos pular as etapas. São etapas que são importantes de serem vivenciadas por cada um de nós. E na vida espiritual, as coisas não são muito diferentes. Veja como diz Paulo também em 1 Coríntios, capítulo 14. Em 1 Coríntios, falando também a essa igreja um pouco problemática, ele diz no capítulo 14, no versículo número 20: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Paulo falando à igreja, mas a igreja que ainda tinha gente se comportando como criança. Ainda tinha gente que insistia em permanecer na primeira etapa de filhinhos. Mesmo com muitos anos de evangelho, mesmo com muitos anos de aprendizado, não saía da condição de criança. Paulo diz para estes: vocês podem ainda ser crianças no aspecto da maldade. E Jesus, inclusive, estimulou esse comportamento quando disse aos seus discípulos que eles deixassem as crianças vir a ele, que elas não fossem impedidas de chegar, porque ele disse: aquele que não se comportar como esta criança não entrará no reino dos céus. O que Jesus queria dizer? Que um adulto deve se comportar como uma criança? Não, mas que ele deve ser puro e simples como uma criança. Então há uma parte da qualidade infantil que deve ser preservada, como Paulo diz aqui no texto que a gente acabou de ler. Ele diz: olha, você não pode ser menino no juízo. Na malícia, sim, você pode ser criança, mas no juízo, não. Você tem que ter bom juízo. Você tem que ter juízo. A gente às vezes não diz isso para o filho: tenha juízo. E está na hora de eu dizer para cada um de nós aqui: tenha juízo. Amém, irmão? Você já está na idade de ter juízo. Cria juízo. Cria vergonha nessa cara, né? Como a gente diz. Por quê? Porque não dá mais para o tempo passar e a gente continuar agindo como criança. Porque essa fase inicial do filhinho, ela também é uma fase de instabilidade emocional. É uma fase em que eu ainda estou sujeito a variações constantes de humores, variações constantes no meu comportamento. Como eu disse, isso tem que ser relevado, porque a criança, é o filhinho, é o novo convertido, é aquele que está chegando à igreja, aquele que está aprendendo, aquele que está lendo dia a dia, ouvindo a palavra, se alimentando com o intuito de tornar-se grande. Mas enquanto isso não acontece, eu preciso entender que há uma instabilidade emocional que faz parte da vida de toda criança. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo Paulo também vai falar sobre essa instabilidade. Ele diz assim no verso 14: para que não mais sejamos como meninos. Qual é a característica do menino? Agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo diz assim: olha, nós, igreja, não podemos, nós que já estamos na maturidade, voltar a ser como meninos, imaturos, porque os meninos, é característica deles ficar correndo de um lado para o outro. Vai numa igreja, vai noutra, escuta um, escuta outro, escuta um pregador na TV, escuta outro no púlpito, vai ver um na internet, cada hora escuta um negócio, fica perdido no meio de um monte de doutrina, não sabe muito o que faz. Por quê? É natural daquela primeira fase. É natural dessa fase infantil, correr de um lado para o outro. Mas quando você fica adulto, você fica mais centrado. Irmão, sabe aquele negócio de mudar da fila? Eu nunca mudo da fila que eu estou. Você está numa fila, já pegou fila no banco? Fila no caixa do supermercado.
Aí você olha, aquele está passando mais rápido. Aí o que você faz? Você vai para lá. Aí aquele para e o teu anda. É sempre assim. Já percebeu isso? Nunca mude a fila que você está. Isso é coisa de criança, ficar de uma fila para o outro. É igual a igreja, fica na igreja para outra, vai num lugar, vai no outro, escuta um negócio, escuta outro. Isso é muito bom na fase inicial, mas não é mais normal depois da maturidade. Na maturidade chegou o momento de você fincar raízes, chegou o momento de você se fortalecer, se enraizar, porque chegou o momento de você começar a dar, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Do filhinho eu não espero nada, do filhinho eu não espero que ele seja um grande instrumento, porque ele está aprendendo, ele está tomando leite para crescer. Ele não está na hora ainda de produzir muita coisa. O que normalmente menino produz, nem vou falar, né? O que bebê produz. Não está na hora de eu esperar algo melhor dele, porque isso é próprio da criança. Mas quando a gente vai chegando a um nível de maturidade maior, aí nós temos que fincar as nossas raízes, ter um alvo, e não ser facilmente enganado. Veja, Paulo diz aqui que eles andam de um lado para o outro porque são facilmente enganados por homens maus, que pervertem a palavra de Deus, é o que Paulo diz aqui, e os enganam com falsas doutrinas, ensinando coisas diferentes. Então é uma fase difícil, é uma fase complicada, mas é uma fase que todos nós já vivemos e que precisamos passar por ela, e talvez existam alguns aqui que estão vivendo essa fase, e glória a Deus por isso. Eu não quero apressar você para sair dessa fase. É a fase em que você se encontra. O que você tem que fazer é crescer. E como é que você vai crescer? Com um genuíno leite espiritual. Quanto tempo vai demorar para você mudar de fase? Não sei, vai ser proporcional a quanto você se alimenta. Isso é proporcional à quantidade de alimento que você consome. Se você não consumir alimentos, você vai ficar mais tempo nessa primeira fase. A princípio não há nada de errado, a não ser que você continue, né, no jardim da infância já com 15 anos de idade. Aí é complicado, né? Então tem um momento que você precisa crescer. E a fase de crescimento mais importante é essa fase inicial do novo convertido, do alimento na palavra, do fortalecimento, que vai criar uma forte base para que ele construa a sua vida cristã. E nessa fase, o apóstolo João trouxe para estes esta palavra: filhinho, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Então o apóstolo João deu uma palavra aos filhinhos, que são essa fase inicial que a gente vive na vida cristã. A segunda fase mencionada por ele aqui, ele chama de jovens. É a fase da juventude, é uma fase de vigor, é uma fase também de transformações, mas é uma fase importante para todos nós. Características do jovem cristão. E agora desassocie a palavra jovem da idade da juventude. É uma fase de maturidade. Você acabou com a sua fase de filhinho, você vai virar um jovem. Quantos anos você vai ter? Isso não tem uma relação direta com a idade biológica. Se você se converteu com 60 anos de idade, 70 anos de idade, você é filhinho. Quando você crescer na palavra, você vai se tornar jovem, talvez com 74 anos. Olha que beleza. O cristianismo faz umas mudanças, né, irmão? Você ser jovem de novo com 70 e tantos anos, olha que maravilha. Mas é o que acontece. Então não tem relação com a idade, mas tem relação com a fase espiritual em que você está vivendo. E algumas características do jovem eu quero ler para você em Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Porque Timóteo era um jovem realmente na idade, ainda numa fase de ser usado por Deus, discípulo de Paulo, que Paulo estava treinando como um pastor. Então já um jovem com responsabilidades sobre a sua vida, e Paulo escreve a Timóteo trazendo algumas características. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo número 2, nós vamos ler algumas características desse jovem. Capítulo 2, versículo 2, Paulo diz: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas,
Isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Você passou da fase de filhinho, se alimentando da palavra, comendo a palavra, se alimentando daquilo que era bom para o seu crescimento, e agora, ao chegar na fase do jovem, está na hora de você compartilhar o que você aprendeu. Ninguém vai estacionar na primeira parte. Ninguém vai ficar filhinho a vida inteira. É natural o desenvolvimento. Agora que eu sou um jovem, eu vou compartilhar todo o conhecimento que eu recebi com outros que agora talvez estejam na condição de filhinhos, ou até mesmo com outros jovens como eu, para que eles também multipliquem esse conhecimento. Então Paulo diz para Timóteo que o trabalho dele na igreja seria, da mesma forma como ele foi instruído, agora instruir a outros, e esses outros também passariam esta instrução adiante. Então, um jovem, espera-se que ele seja um canal de distribuição da bênção. Conforme aumenta a idade, aumenta a responsabilidade, irmãos. Conforme aumenta a nossa maturidade cristã, aumenta aquilo que Deus espera de nós. Você está entendendo isso? Aumenta o que é esperado de nós em contrapartida. Versículo 3, ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Agora ele começa a revelar a esse jovem que no Evangelho também existe sofrimento. Que o Evangelho não é só água com açúcar, não é só tudo manso, tudo tranquilo. Existem sofrimentos pelo Evangelho. Pregar o Evangelho promove muitas vezes sofrimento. Recusa daqueles que querem ouvir. Sofrimento às vezes dentro da própria casa, da própria família. Quando você se converte e começa a conversar com seus familiares, a primeira reação de muitos deles é dizer que você ficou maluco, é dizer que você não sabe o que errou na sua educação para você fazer isso. Já aconteceu isso com alguém aqui? Não é, irmãos? Então, é hora também de sofrer. E às vezes pregar o Evangelho é necessário pagar um preço. O preço de se fazer aquilo que se prega. Quanto mais você prega, mais você será cobrado em fazer aquilo que você prega às pessoas. E muitas vezes isso também traz sofrimento. Mas agora, como jovem, você está apto a entender isso. Talvez como filhinho você ainda não estivesse pronto para esse entendimento, porque você está na fase do crescimento. Comparando com as crianças, a mesma coisa acontece. Com o bebê, normalmente nós queremos protegê-lo de muitas dificuldades, de muitos sofrimentos, mas à medida que ele vai crescendo, ele não pode ser totalmente protegido de todas as coisas. Ele vai ter que aprender a enfrentar uma vida num mundo que é duro, num mundo que é real, num mundo em que não é só fantasia, em que as coisas às vezes se tornam difíceis. Isso faz parte do crescimento, e o jovem já está pronto para experimentar isso. Por isso Paulo diz ao jovem Timóteo: participa dos meus sofrimentos. E os meus sofrimentos, eles têm uma causa, é por causa de Cristo, mas como um bom soldado de Cristo, você deve participar. O jovem já pode ser chamado de soldado de Cristo. O filhinho ainda não tem condição de se alistar neste exército. O filhinho ainda não tem condição de ir para a frente de batalha, mas o jovem já é um soldado. Ele já pode pegar em armas e se apresentar diante do inimigo, já está em condições para isso. No versículo 4, Paulo diz a ele: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em outras palavras, ele diz que o soldado em serviço coloca em primeiro lugar a sua missão. Chegou a hora, pela maturidade, de você entender a ordem de prioridades das coisas. Ainda como criança, a criança não tem noção de prioridade. A criança não tem noção do que é mais importante ou menos importante, o que se deve fazer primeiro. Mas como jovem, você já tem condição de saber o que é mais importante. E Paulo diz: você é um soldado de Cristo? Muita gente gosta de dizer: eu sou um soldado de Cristo. Então está na hora de você colocar em primeiro lugar os objetivos de Cristo, porque foi Ele que te arregimentou para esse exército.
Foi Ele que colocou você nele. Então está na hora de você satisfazer os desejos de Cristo e não os seus. Começa então para o jovem o entendimento de que o Evangelho não é só satisfação de desejos, que o Evangelho não é só atendimento de pedidos, mas que eu também tenho uma parte a dar, que eu também tenho algo a contribuir, e eu tenho que participar da maneira como Deus deseja. Voltando ao versículo 5, Paulo diz igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ele compara agora o jovem, já o comparou a um soldado, agora o compara a um atleta. E ele diz que o atleta tem que ser uma pessoa disciplinada. Todo atleta é disciplinado, exceção Romário, Ronaldinho e tal, mas isso é outra coisa. Mas o atleta é disciplinado. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Ele precisa alcançar aquele objetivo. Então ele tem que andar segundo as normas, segundo as regras. A vida cristã, meus irmãos, é uma vida regrada. Não é uma vida de proibições, não é isso que eu estou dizendo. Mas tem regras, tem normas. E eu preciso andar de acordo com as normas. E como é que eu faço isso? Com disciplina. Não é a igreja que vai me disciplinar. Sou eu que preciso disciplinar a mim mesmo. Se eu tenho um objetivo, o cara que quer correr uma maratona, ele não passa a semana inteira deitado na rede tomando água de coco. Quem quer correr uma maratona, passa a semana inteira correndo. Corre 1 quilômetro, corre 2, corre 3, e vai, outra semana corre mais, na outra semana corre mais, até que ele consiga correr os 42 quilômetros da maratona. É assim que funciona. Isso é disciplina. Ninguém precisa ficar insistindo com ele, porque o objetivo é dele. Então, se eu tenho o objetivo de servir no exército de Deus, se eu tenho o propósito de ser realmente um soldado de Cristo, eu tenho que agir como um atleta que disciplino a mim mesmo, sem ninguém precisar me dizer o que fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Esse é um nível da juventude cristã, dessa época de vitalidade espiritual. Nesta época que nós estamos experimentando uma plenitude de vitalidade na obra de Deus. Me disciplino para que eu possa cumprir o objetivo para o qual eu fui arregimentado. Versículo 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Paulo também diz que este jovem participa dos frutos daquilo que ele mesmo produz. E os frutos são as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Aí nós entendemos como é o ciclo de bênção e de serviço. É algo que eu faço para Deus e que certamente Deus me recompensa. Mas não é pela recompensa que eu faço. A recompensa é uma consequência. Existem recompensas, mas não são elas a minha motivação. A minha motivação é servir aquele que me arregimentou. Honrar aquele que me colocou no seu exército, que me considerou apto para estar na sua turma. Então é esse o meu objetivo e certamente disso virão bênçãos. A vida de um jovem cristão no sentido espiritual é uma vida plena, é uma vida alegre, é uma vida com vigor, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer, com vontade de se autodisciplinar. Isso é normal e é isso que a gente tem que fazer. Outra característica, no verso 15 do mesmo texto, Paulo diz assim para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Hein? É a Bíblia, a palavra da verdade, é a palavra de Deus. Então, ele diz que o jovem deve apresentar-se a Deus, primeiro, aprovado, limpo, não tem nada do que se envergonhar e sabe manejar bem a palavra, é aprovado e maneja bem a palavra. Agora, como é que você vai manejar bem a palavra? Que mágica que vai acontecer para isso acontecer? Não existe mágica. É uma boa fase de filhinho que te vai fazer um bom jovem, entende?
É uma boa fase de filhinho em que você aprendeu tudo, que você teve fome, teve sede de tomar aquele leite, que isso vai depois se tornar um hábito na sua vida. E aí você vai continuar manejando bem a palavra, conhecendo cada vez mais. Como diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso vai se tornar um hábito na tua vida natural. E aí você vai se apresentar a Deus aprovado, sem ter nada que te envergonhe, e com esse manejo da palavra que é tão importante, já que a palavra é a nossa arma nessa guerra. O soldado de Cristo não luta com metralhadora nem com escopeta, ele luta com a palavra. E se eu sei manejar bem a palavra, eu serei um bom soldado. Então Paulo deixa essas coisas também de maneira clara. No verso 16 e 17, um conselho: evita igualmente os falatórios inúteis, profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Ele, em resumo, ele diz aqui para os jovens: não se envolvam em falatórios, não percam tempo. Veja, foi o que a igreja em Corinto não fez. A igreja em Corinto se envolveu em fofoquinha, essas coisinhas todas. Aí Paulo teve que escrever dizendo: olha, pensei que vocês já estavam mais adultos, mas vocês ainda são crianças, porque não cumpriram bem essa boa fase de ser como jovens, alguém que não se envolve em falatório. Irmão, quem tem muito tempo para falar é porque está sobrando tempo na sua vida, né? Porque quem está trabalhando não tem muito tempo para conversar. Não é? Quem tem muito tempo para ficar de conversinha, de fofoquinha, é porque está lhe faltando uma enxada ou uma vassoura na mão, né, irmãos? Está faltando um bom tanque de roupa, alguma coisa está faltando, porque tem tempo para ficar de conversinha. O jovem não tem esse tempo. O jovem trabalha, o jovem é o soldado de Cristo, que maneja bem a arma que é a palavra e não tem tempo para ficar perdendo com essas coisas. Versículo 21 diz também: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. O jovem, nessa fase espiritual que nós podemos nos encontrar, nós estamos prontos. Passou a fase inicial da criança, agora estamos na plenitude, na flor da idade, aonde nós podemos mais render para o reino de Deus. É a fase da juventude, é aonde nós podemos mais impulsionar o reino de Deus, nessa fase em que muitos se encontram na igreja, mas que Deus espera mais da gente. Espera primeiro que a gente seja um vaso de honra, e para ser um vaso de honra precisa se limpar, como ele diz, se purificar destes erros, para se tornar este vaso de honra, um vaso precioso na mão do Senhor, um utensílio sagrado, santo, útil para toda boa obra. Então, compete ao jovem também se limpar, compete ao jovem não se deixar sujar, para que seja um vaso de honra na casa do Senhor. Utensílio útil, como diz o próprio nome, com utilidade para o reino de Deus. O jovem não tem o direito de não ser útil. Nós chegamos a uma fase em que precisamos mostrar a nossa utilidade. No versículo 22 ele prossegue: foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Rejeita o pecado, se acerca de boas companhias, foge das paixões. Parece que essa juventude é uma área também de paixões, é uma época em que a gente está muito sujeito a paixões. Ele disse: seja equilibrado. É a fase principal da nossa vida cristã. A fase onde nós produzimos, a fase onde nós geramos discípulos, é nessa fase. A fase onde nós lutamos contra o mal, a fase em que nós enfrentamos o maligno cara a cara, entrando no terreno do inimigo para saquear-lhe os bens, entrando no terreno do inimigo para resgatar pessoas dali.
Os jovens precisam fazer isto, e para que isso aconteça, tem que fugir de certas paixões, tem que se juntar com pessoas boas, pessoas que de coração puro também invoquem ao Senhor. É hora da gente selecionar melhor as nossas companhias, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Porque se a gente se juntar com gente que não quer nada, daqui a pouco a gente também não vai querer nada, e vai estar deixando de cumprir aquilo que Deus espera de nós, pelo qual nós mesmos tanto investimos, tomando tanto leite na fase do filhinho. Então é hora da gente trabalhar, e é hora da gente fazer a obra de Deus. E no versículo 23 e 24 do mesmo texto ele diz: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, em si deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, diz a palavra de Deus. Então veja, qual a atitude do jovem? Não se envolver em contendas, não ficar discutindo doutrinas, mas pregar a palavra, ser paciente com as pessoas, dar instrução, cuidar dos filhinhos também, cuidar um pouco deles, ajudá-los. Essa é a função da maioria das pessoas que hoje estão na igreja, porque são jovens, a maioria. Esse é o nível de maior abrangência dentro da igreja do Senhor. Mas chega um ponto em que João também fala para esses jovens, se a gente voltar aqui à primeira epístola de João, no texto que nós estávamos lendo, ele diz assim para eles: jovem, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Tendes vencido o maligno. Veja, João coloca isso como um modo de vida dos jovens. Vencer ao maligno é para a gente, irmãos. Nós estamos no auge da idade espiritual, no auge da força espiritual. Não podemos recuar diante do maligno, porque nós temos vencido o maligno. E nós venceremos sempre que nos colocarmos desta maneira, como Paulo instruiu a Timóteo. Não há como perder esta guerra. Essa é a posição dos jovens. Mas João também fala de uma terceira fase, não menos importante, que ele chama de pais. Pais espirituais. Você que já estudou história da igreja, sabe que aqueles primeiros cristãos, depois dos apóstolos, muitos foram chamados pais da igreja. Pessoas se tornaram expoentes na fé cristã por manifestar sua experiência, trazendo palavras, trazendo direção à igreja. Todos foram conhecidos como os pais da igreja. Quando você estuda a história da igreja, você vai estudar sobre eles. Mas aqui João não está falando especificamente destes, mas de todos aqueles que deixaram a fase do filhinho, passaram pela fase da juventude e chegaram ao último nível de maturidade da igreja, que é o nível de pais. E neste nível muitos também devem se encontrar, e é um momento também que deve ser alcançado por cada um de nós. Da mesma forma que ninguém deve ser filhinho para toda a vida, ninguém vai ser jovem para toda a vida, nós precisamos chegar ao terceiro nível, ao nível de maturidade chamado aqui por João de pais, pais espirituais. Algumas características em Tito, no capítulo 2, Tito também, um homem ligado a Paulo, pastor, instruído pelo apóstolo Paulo. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, no versículo 2 e no versículo 3, está escrito assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Certamente há uma associação desse nível com a idade biológica, porque é natural que a idade
traga para nós mais experiência. E é muito saudável que os jovens e os filhinhos possam aprender com os mais velhos, possam aprender da experiência de cada um deles. Só não está diretamente associada à idade, a esse nível de maturidade, se a pessoa já se converteu idosa. Essa idade que normalmente acompanha o nível de maturidade é quando a pessoa passou por estas fases, esteve na igreja como filhinho, converteu-se, alimentou-se, teve um período grande de juventude, servindo a Deus, fazendo sua obra, até que chegou a uma idade em que se tornou um pai espiritual, alguém de quem nós olhamos o exemplo, alguém que nós podemos olhar como um exemplo a ser seguido, a ser imitado. E para aqueles que estão nesta fase, que já passaram pela fase de filhinhos, que já correram a sua fase de juventude e agora estão na fase de pais, o que a Bíblia está aqui nos dizendo quanto característica? Temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E as mulheres também, sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, mestras do bem. Características de adultos maduros, saudáveis na sua fé, no seu exemplo, no seu comportamento, na sua postura, que podem ser e devem ser imitados pelos outros. É muito bom, irmãos, quando nós temos exemplos a serem seguidos. Alguém diria assim: o meu exemplo é Jesus. Claro, exatamente, é o exemplo de todos nós, mas é muito bom quando nós temos outras pessoas que são um bom exemplo. Paulo também certa vez disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é bom quando nós temos pessoas de mais idade, de mais experiência, para nos aconselhar, para que a gente possa imitar a fé que tiveram, como muitas vezes a Bíblia mesma menciona essa possibilidade de imitar a fé que tiveram alguns antigos. A Bíblia fala de vários antigos de quem nós devemos imitar-lhes a fé, inclusive Abraão, nosso pai na fé. Então, se eu passo por uma infância boa, por uma juventude boa, eu devo chegar ao nível de pai espiritual também de maneira excelente. E cada um desses níveis tem a sua função, tem o seu propósito e tem também a sua contribuição. Uma pessoa já considerada no nível de pai, pela sua característica, veja aqui comigo Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus também fala desta idade. Hebreus 5,14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos. Veja só como ele já fala aqui diferente. Adultos na fé, chegaram a um nível maior de espiritualidade, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, uma característica dessa idade espiritual é uma capacidade maior de discernimento. Quanto mais idade nós temos, mais a gente consegue discernir os erros, porque já vivemos muitas experiências no passado. A criança é facilmente enganada, a gente viu aqui, leva de um lado para o outro ao redor por homens que falam mentira e induzem ao erro. O jovem, às vezes, também pela sua juventude, pode fazer coisas de maneira precipitada, pode não discernir certas coisas, mas uma pessoa experiente, ela é um bom conselheiro, porque ela já passou por muitas dessas fases, porque ela já experimentou muitas dessas coisas, e ela agora sabe melhor do que ninguém discernir o que é bom e o que não é bom. E muitas vezes serve para nós como um bom conselheiro, como uma pessoa que possa nos orientar. Mas agora pensa comigo, em que fase você está? Em que fase nós estamos? Nós estamos fazendo aquilo que é requerido dessa fase em que nós nos encontramos? Veja, outra característica desses adultos, desses pais, o apóstolo Paulo fala aos Gálatas no capítulo número 4, no versículo número 19.
falando aqui aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 19, ele diz assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós, até ser Cristo formado em vós. Os pais, Paulo era um exemplo de pai, ele diz: eu sofro as dores do parto por vocês, porque eu quero ver vocês formados, eu quero ver vocês prontos, com um caráter formado. Então ele diz: eu estou sofrendo as dores do parto. Os pais sofrem pela formação dos seus filhos. Os pais se preocupam com a formação dos filhinhos e dos jovens dentro da igreja. Ele muitas vezes sofre dores de parto para que essas pessoas possam desempenhar bem o seu trabalho. Em 1 Coríntios 4,14, outra característica dos pais, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 14, ele diz: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ele está escrevendo a carta aos Coríntios, dando uma bronca na igreja por tudo aquilo que ele estava vendo de errado, mas ele diz assim: olha, eu não escrevo para envergonhar, pelo contrário, o meu desejo é admoestar, porque vocês são para mim como filhos amados. É dever dos pais na igreja admoestar os filhos mais jovens, os filhinhos e os jovens. Os pais que estão aqui no nosso meio têm o dever de serem instrumentos de aconselhamento, de admoestação, de correção na vida daqueles que começaram há pouco tempo e ainda não estão muito firmados, e também na vida dos jovens que estão fazendo tudo, estão trabalhando, mas às vezes estão errando em alguma coisa. É dever dos pais fazer essa admoestação como filhos amados, assim devem considerá-los. E também em 1 aos Tessalonicenses, veja comigo aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo número 2, o apóstolo Paulo diz no verso 11 e no verso 12 da 1 aos Tessalonicenses: e sabeis ainda que, de que maneira, como pais a seus filhos, cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Consolam e exortam os seus filhos e os jovens. Pais da igreja exortam, admoestam e também consolam. É bom que a gente tenha no meio da igreja os 3 níveis de maturidade bem equilibrados, cada um vivendo a sua época e exercendo o seu trabalho. Como eu disse no início, eu não sei em que nível que você está. Eu não sei. Eu gostaria que cada um de nós aqui, ao ouvir a mensagem, fizesse um balanço da vida e se perguntasse: em que nível eu estou? Eu ainda sou um filhinho? E se eu sou um filhinho, eu tenho me alimentado, eu tenho buscado crescer? Eu sou um jovem, se sou um jovem, eu tenho me purificado, tenho me envolvido mais na obra, tenho realmente feito a parte que Deus me trouxe para fazer, a arregimentação do seu exército, eu tenho cumprido esse propósito? E se eu já me considero um pai, um homem de experiência, uma mulher de experiência, eu tenho orado, eu tenho ajudado, eu tenho consolado, admoestado aqueles que eu tenho visto cometer erros que eu mesmo cometi no passado? Não adianta só a gente se identificar num desses 3, a gente precisa agir de acordo com aquilo que é esperado de cada um desses níveis, para que a gente cumpra a nossa idade espiritual de maneira adequada. A gente não adiante nem atrase cada uma dessas fases, que elas sejam vividas naturalmente na ordem que Deus quer. E a palavra que o apóstolo João deixou, eu vou lê-la de novo para a gente encerrar. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Tendes vencido o maligno. Faça a sua parte.
Viva dentro do seu nível de maturidade, pelo tempo normal desse nível. E avance de nível como uma consequência da tua vida cristã. Não estacione, não venha estagnar a sua vida espiritual. E a cada nível que você estiver, faça da melhor maneira possível. Deus está falando conosco essa noite, para que haja uma transformação na nossa atitude. Não é normal a gente passar anos e anos e continuar sendo uma criança espiritual na igreja. Não é normal a gente chegar à idade avançada e não se tornar um exemplo para os mais novos. Não é normal eu já ter uma idade maior e os mais novos não poderem olhar para mim como exemplo. Não é normal que os mais novos também se percam e deixem de usar a força que receberam de Deus para vencer o maligno e acabem sendo vencidos por ele. Isso tudo não é normal. Então o que se espera de nós é que a gente viva essa idade espiritual da melhor maneira possível. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria orar por você, pedindo a Deus pela sua vida espiritual, pedindo a Deus para que a gente se encaixe no nosso nível e exerça da melhor maneira possível o chamado de cada um. Senhor, eu clamo agora por mim e pela tua igreja, por cada irmão que está nesse lugar, meu Deus, precisando de uma palavra do Senhor, de uma direção. Eu creio que o Senhor falou conosco essa noite, e se ouvirmos a tua voz, que a gente não venha endurecer o nosso coração, mas que a gente faça a tua vontade, que cada um aqui identifique o nível em que está e possa viver a plenitude desse nível de maturidade e avançar para o próximo, como é normal, e viver da melhor maneira possível cada uma dessas fases, até sermos chamados pelo Senhor. Que o Senhor nos encontre assim, vivendo bem a tua palavra e aquilo que o Senhor espera de cada um. Pai, eu te peço, fortalece aos meus irmãos, fortalece aos filhinhos desta igreja, com um alimento muito bom para eles, um leite espiritual genuíno, que eles tenham interesse por esse leite, que eles queiram mais e mais crescer na fé. Pai, cuida dos jovens da igreja que têm vencido o maligno, que o Senhor tem fortalecido para fazer a obra, que eles tomem as armas espirituais, que eles deem não para o mal, meu Pai, para que possam ser instrumentos nas tuas mãos. E levanta aqui pais espirituais no meio da tua igreja, pessoas que sirvam de exemplo, pessoas que possam ser exemplos a serem imitados, pessoas que possam ser conselheiros, admoestadores para o bem da tua igreja. Levanta pessoas assim, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.